Graça e paz, a gente está começando mais um pós-encontro. É o terceiro módulo dos 4 módulos que a gente tem que vencer no pós-encontro. A gente já teve 2 que foi ministrado na comunidade terapêutica e esse terceiro agora que a gente vai estar ministrando para você e que em nome de Jesus possa falar bastante ao seu coração. Ontem nós tivemos nosso pós-encontro lá na comunidade terapêutica, mas infelizmente tivemos problemas na transmissão que impossibilitou a gente colocar a gravação daquilo que aconteceu lá. Mas estamos aqui firme e forte para poder replicar para você aquilo que foi ministrado e que em nome de Jesus possa falar bastante ao seu coração. A gente vai estar falando hoje alguns textos da palavra que são importantes e vamos falar sobre o contra-ataque do diabo e que em nome de Jesus você possa estar com o coração aberto para receber daquilo que o Senhor tem para os nossos dias no dia de hoje. Amém? Faz 3 semanas, exatamente 3 semanas que nós estivemos reunidos no Encontro com Deus, onde ali nós nos abastecemos da palavra do Senhor. Foram 3 dias onde a gente viu milagres, coisas aconteceram, a gente chegou ali encurvado com o peso do pecado e tantas áreas das nossas vidas que estavam para ser resolvidas e a gente não estava conseguindo resolver. E ali nesses 3 dias nós conseguimos ter um grande mover da ação de Deus nas nossas vidas, a ponto de a gente sair de lá com as nossas áreas emocionais, espirituais resolvidas, né? E abastecidos. Então foi um tempo tremendo, eu tenho certeza que você tem saudade do tempo que você viveu lá, foi maravilhoso aquilo que Deus fez nesses dias. Mas hoje a gente olha para trás, 3 semanas, 21 dias se passaram, desde o dia que nós entramos na escola, e eu queria te fazer uma análise junto com você, você não precisa responder, nem tem como você responder, mas que você possa analisar e pensar como está a sua vida depois de 21 dias que você passou pelo encontro com Deus, da onde você foi ministrado e ouviu da palavra de Deus. Eu tenho certeza que foi impactado com a palavra. Qual a sua situação no dia de hoje? Como você se encontra nesse dia? Então eu queria que você pudesse fazer essa análise e que você pudesse buscar em Deus respostas para que você possa permanecer firme. A gente tem buscado amadurecimento cristão. A gente precisa amadurecer em Deus para que a gente possa suportar todos os ataques do diabo na nossa vida. A gente tem que entender, a gente aprendeu isso no encontro, que a nossa vida ela é formada por um corpo, uma alma e um espírito. E que a parte espiritual influencia as nossas vidas, que é o diabo que tenta de todas as maneiras, de todas as formas nos derrubar. Quero levar você a lembrar de um texto bíblico que está no livro de Êxodo, mais especificamente o que eu vou falar no verso 14, que fala sobre o pessoal que estava preso, o povo de Deus que estava preso lá no Egito e que foi liberto esse povo para uma caminhada durante o deserto para chegar à Terra Prometida. Eu estava lembrando ontem com os meninos da comunidade terapêutica que eles foram presos no Egito. Na verdade, no início foi uma bênção, porque o povo, José passou por, você conhece a história de José, José passou por bastante dificuldades, né? Foi vendido pelos irmãos até parar lá no Egito, e quando ele chega lá no Egito, milagres acontecem, ele vai preso, passa por umas dificuldades muito grandes, até que ele consegue revelar um sonho do faraó, e esse sonho falava que ia ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, então esses 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. E quando ele interpreta esse sonho da parte de Deus, né? Deus interpretando através da vida de José esse sonho para Faraó, Faraó levanta ele como o segundo homem do Egito e ele tem uma incumbência dele poder abastecer o Egito durante os 7 anos de fartura e guardar tudo aquilo que sobraria, tudo aquilo que eles poderiam estocar para 7 anos que iria faltar alimentos, né? Que ia ser escasso o alimento. Então eu levei os meninos ontem a fazer uma reflexão e queria levar você também a fazer essa reflexão, que essa atitude de José ela reflete bastante a nossa vida. Esse tempo em que José viveu, de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, isso revela a nossa vida, de altos e baixos em que nós vivemos. Às vezes estamos nos montes, estamos vivendo um tempo muito bom, mas vem as dificuldades, de repente a gente já não está vivendo mais esse tempo bom e a gente começa a viver tempos ruins. Mas a gente deve ter a mesma postura que exatamente teve José, do qual José, no tempo de bonança, ele se estocou, ele armazenou aquilo que poderia faltar
no tempo de escassez. E quando veio o tempo de escassez, o Egito estava preparado, porque José fez esse trabalho. E muitas vezes a gente não faz isso. No tempo de bonança que nós estamos vivendo, no tempo bom que nós estamos vivendo, a gente não se prepara para o tempo ruim que vai chegar. E porque a gente não se prepara pelo tempo ruim, a gente não está preparado para ele. Então a gente vai passar por dificuldades, e o diabo vai vir porque ele não desiste de nós, e muitas vezes ele nos derruba, ele acaba com a gente, ele destrói a gente, e a gente absorve tudo isso e esquecemos de tudo aquilo que nós vivemos na nossa experiência com Deus. Deus está do nosso lado, buscando que nós possamos buscar nele a ajuda, o socorro que nós precisamos para vencer, mas a gente vira as costas para Deus e aceita o problema, a gente assume o problema, não suportamos o problema, nossa fé vai lá embaixo, e a primeira coisa que o diabo tenta fazer é aniquilar a nossa fé. Então a gente precisa muito pensar sobre isso, né? No tempo de bonança, na hora que a gente está vivendo a prosperidade, a gente precisa lembrar que a gente tem que guardar para os tempos de escassez. Então José, ele estava vivendo um tempo bom de fartura, onde estava tudo que plantava dava, onde vinha a plantação teve recordes de produção, mas ele pensava, se alegrava com o que estava acontecendo, mas também com o pensamento naquilo que iria acontecer, que Deus já tinha revelado, que eram os 7 anos e do qual ia ter escassez no Egito. Enfim, só um lembrete isso, só para que você possa refletir. José levou os pais para morar lá, nesse tempo de escassez no mundo, e onde só o Egito estava preparado por esse tempo que viria de escassez, e o faraó permite que a família dele vá morar lá, tem toda uma história por trás disso, e depois o povo permanece lá por anos, e até que muda o faraó, vai trocando de faraó, e o povo de Deus vai crescendo ali através da família de José, até que chega uma hora em que o povo é muito numeroso e o faraó que estava em questão, reinando sobre aquele lugar, resolve escravizar o povo, com medo deles se rebelarem e tomar o Egito para si. E nessa escravidão eles passam por anos de muita tristeza. E o povo clama, Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem Moisés ele é usado por Deus para tirar o povo de lá. Vem as 10 pragas, a 9 pragas foram envolvidas várias áreas do ser humano, mas teve a última que tocou muito forte o coração do faraó, que foi a morte dos primogênitos, do qual ele perdeu um filho dele morreu. Quando isso acontece, ele libera o povo pega tudo que ele tinha, tudo que eles tinham, tudo que eles poderiam levar consigo e sai. Levam comida, levam alimento, levam ouro, levam prata, tudo que eles podiam levar junto consigo. Então eles saíram com grande potencial, com grandes coisas para lá. E caminham festejando e comemorando a vitória da libertação. E quando eles estão caminhando, vem o primeiro obstáculo, porque o diabo nunca desiste da gente. Isso que a gente tem que entender, que os momentos bons que nós estamos vivendo, se a gente pesar na balança, nós somos felizes, mesmo diante das situações e dificuldades que nós estamos passando. Mas a gente nunca pode esquecer que esses momentos de felicidade, esse tempo de felicidade que nós temos em Cristo, ele vem regado também com dificuldades. Então é isso que nós temos que ter, maturidade cristã, para entender isso. Porque o diabo se levanta, ele vem, ele tenta nos destruir. Se a gente não estiver preparado para o tempo de escassez e luta que nós vamos passar, mas a vitória é certa em Cristo Jesus, a gente vai padecer, a gente vai sofrer, a gente vai morrer. E o povo, comemorando a vitória, chegaram diante de um obstáculo. Ali tinha um rio que eles não conseguiam atravessar, do qual eles chamavam de Mar Vermelho, que era um rio muito grande, que eles entendiam que era o mar. E eles chegaram ali naquele lugar ali e não tinha para onde ir. Tinha colina para um lado, colina para outro lado, montanhas. O rio na frente deles e o coração de Faraó é endurecido. O Faraó daí resolve não mais levar esse povo para ser preso de novo no Egito, mas ele vai com um exército poderoso para destruir esse povo. Olha só, ele já não queria mais levar o povo para ser escravo, mas ele queria matar esse povo. E o povo de Deus, sem nenhum preparo para a guerra, e o povo do Egito, os melhores soldados, preparados para a guerra e com arma para isso, correm atrás do povo de Deus. Diante dessa dificuldade, eles começam a aclamar a Deus e murmurar contra o Senhor. É a primeira dificuldade que eles têm. E isso retrata a nossa vida, que a gente
tem momentos de vitória que nós vivemos a batalha no encontro com Deus, você saiu de lá renovado, mas infelizmente o diabo não desiste da gente. Vai vir momentos em que a gente vai passar por apuros. Mas a Bíblia diz que nada que nós passamos é maior do que aquilo que nós podemos suportar. E quando é maior, o Senhor vem na nossa providência. Foi o que aconteceu. Quando o povo estava chegando, quando o povo do Egito estava chegando para matar o povo de Deus, o Mar Vermelho se abriu, o milagre aconteceu, eles atravessaram em terra seca. Daí eles comemoraram a vitória do outro lado, e quando o exército estava passando pelo mar, o mar se fechou e eles morreram, todos eles ali, quando a água se fechou. Então olha só, olha o milagre de Deus na vida deles, a provisão de Deus no momento de dificuldade. A gente precisa ser assim, acreditar no milagre de Deus nas dificuldades que nós estamos passando. E tem luta que a gente vai passar mesmo, tem batalha que talvez a gente, por falta de fé, por falta de confiança, por não permanecermos em Deus, a gente vai vacilar porque a gente é humano. Mas, irmão, não pode ser tocado na sua fé. Isso que é o importante. Você não pode permitir que o diabo toque na sua fé. E a gente vai falar hoje, nesse pós-encontro, a gente vai falar de algumas estratégias, contra-ataques que o diabo usa para tentar nos derrubar. Então eu vou falar de algumas áreas e que em nome de Jesus que possa tocar isso no seu coração. E se você estiver passando por algum desses contra-ataques, que em nome do Senhor Jesus que você possa permanecer firmes, que você possa vencer todos esses contra-ataques que o diabo tenta se levantar contra a sua vida. Eu queria ler um texto que é o primeiro contra-ataque que a gente vai passar e que a gente vai falar, é sobre amigos do passado. Esse contra-ataque do diabo ele é muito forte. Talvez até por isso que o autor do material aqui do pós-encontro colocou ele em primeiro lugar. E em Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim, adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha só o que ele diz. Ele diz, primeiro ele começa a fazer referência como adúltero e adúlteras, ou seja, pessoas que são infiéis. Então ele já começa o versículo dizendo, você é adúltero e adúlteros, infiéis. Esse adúltero e adúlteras aqui, ele não está dizendo com relação à área sentimental, amorosa, de talvez aquele que tem uma outra mulher ou tem um outro homem ali, está se envolvendo e a gente trata isso como um adultério. Adultério no sentido infidelidade. Então, quando a gente é infiel para com Deus, nós somos adúlteros. Nós vivemos um período de adultério na nossa vida. E é isso que ele trata aqui, esse texto. Ele fala exatamente disso. Começa a falar e chamar de adúltero. Depois ele vai falar o porquê que ele chama de adúltero. Por quê? Porque às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus, mas vivendo com o pé no mundo. A gente quer viver uma vida lá fora, no mundo, mas continuar tendo um relacionamento com Deus. E isso é impossível, segundo a palavra. Porque a partir do momento em que você se constitui em amizade com o mundo, você tem como inimigo o Senhor. Não dá para ter dois relacionamentos. Está aqui no mundo e está com Deus. Não dá. Esses que tentam viver dessa maneira, o Senhor Jesus em Apocalipse disse que eram os mornos, aquelas pessoas que não são nem quente nem são frio. E essas pessoas, Jesus disse em Apocalipse que seria vomitado da boca dele. Dá nojo para Jesus. Ele não suporta essas pessoas que tentam levar dois relacionamentos, duas vidas, querendo falar que são cristãs, que são autênticas, mas vivendo ainda se relacionando com o mundo. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que seus velhos amigos podem destruir a sua vida. E a gente está falando isso, irmão, porque talvez antes de você entrar para o encontro com Deus, você vivia uma vida com pessoas que não têm o mesmo discernimento espiritual que você vive hoje. E essas pessoas, muitas vezes, o diabo vai usar a vida delas para tentar destruir aquilo que o Senhor fez na sua vida. Então você vai ouvir brincadeiras, você vai falar para elas, não, eu não quero não, eu não vou nessa festa aí não, porque não condiz aquilo que eu acredito. Não, eu não vou no boteco, eu não vou no bar não, para tomar essa cerveja não, porque tenho um compromisso. E quando você falar isso, e talvez se você falar qual é o seu compromisso, que não é com uma igreja, com uma instituição, mas é com o Senhor, você vai ser tirado sarro seu, você vai ser tomado por chacota. Então talvez eles vão falar assim, nossa, olha só, virou mulherzinha de pastor, olha só o crentezinho. Então você vai ouvir coisas com relação a isso.
Mas em nome de Jesus, que você possa vencer e suportar tudo isso e que você possa entender que tem amigos e que tem colegas. Talvez essas pessoas que eram seus amigos, eles têm que se transformar em colegas, aonde você simplesmente vai ali, vai cumprimentar, porque você não vai ser antipático, né? Vai falar tudo bem, mas que você ainda não se relaciona mais. Amigos é aquelas pessoas que a gente tem como confidente, que a gente caminha junto, que a gente conta os nossos sonhos, a gente compartilha os nossos momentos difíceis. Então essas pessoas têm que passar a ser colegas de vocês e não ser mais amigos de vocês. Amigos, quem que deve ser? Primeiro, o primeiro amigo deve ser o Senhor, que além de seu Pai, seu Senhor é seu amigo. Deve ser pessoas que professam a mesma fé que você, que acreditam e que estão andando no mesmo caminho que você está andando. Que são pecadores também, mas que estão buscando todos os dias viver uma vida em santidade. Talvez Deus tenha que fazer um milagre na sua vida de trocar suas amizades. Eu lembro um dia que eu fui para Umuarama fazer uma palestra, muitos anos atrás, quando a gente começou o projeto Sou Vivo, e estava no início do projeto, e nesse início do projeto eu fui numa igreja, e nessa igreja tinha um pastor, e esse pastor ele era usuário de cocaína no passado, e eu fui fazer uma entrevista com ele, porque era pelo projeto, sobre a questão das drogas, né, e quando eu cheguei para falar com ele, eu perguntei para ele, né, e daí, como é que você foi, como é que você se libertou das drogas, a gente nem tinha casa de recuperação na época, e ele falou assim, Deus fez um milagre na minha vida, tem até hoje essa reportagem, o milagre que Deus fez na minha vida foi ele trocar as minhas amizades. A troca das minhas amizades, eu conheci um Jesus que me salvou e eu pude ter força suficiente para dizer não para a droga. Olha só, troca das amizades. Então, que em nome de Jesus, que você possa entender isso. Cuidado com os seus amigos. Não dá mais para você viver a mesma condição que você vivia antes. Tem uma troca, tem um custo, tem um preço. Você vai ter que deixar muitas vezes os seus amigos para viver um novo relacionamento com Deus e que Ele possa suprir toda a sua necessidade. Tem mais um texto que eu queria meditar com você, que é um texto que a gente fala bastante na Casa de Recuperação. Inclusive na Casa de Recuperação, onde eles ficam aglomerados para conversas, tem esse versículo estampado numa plaquinha. E que diz assim, ó, depende da versão da Bíblia, muda, mas é 1 Coríntios capítulo 15, 33. Então tem uma palavrinha que muda dependendo da tradução, mas quer dizer a mesma coisa. O texto diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está dizendo em outra versão, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, ou seja, a companhia que leva a más conversações corrompe os bons costumes. Então não adianta você falar assim, ó, não, eu estou firme, agora eu posso me envolver com essas pessoas e que eu posso ser influência positiva na vida delas. Essas pessoas que eram muito influências na sua vida, irmão, você só vai ajudar ela colocando seu joelho no chão, pedindo para que Deus possa levantar alguém para falar do amor dele para elas. Não adianta você querer se envolver novamente com elas para poder resgatar elas do mundo em que elas estão vivendo. Você vai ser contaminado. Aí a palavra de Deus diz, ó, você vai estar numa roda com pessoas que não condizem com a sua fé, e as más conversações e companhias que você vai estar vai ser influência sobre a tua vida. Você não vai conseguir ser influência na vida dela, você vai ser influenciado por ela. E é todos os bons costumes, tudo aquilo que você adquiriu em Deus, vai para a água abaixo. Então, em nome de Jesus, tome bastante cuidado com as suas amizades. E o último texto para a gente falar sobre esse tema, eu queria falar sobre o primeiro salmo da Bíblia e o primeiro versículo desse salmo, capítulo 1, Salmos capítulo 1, verso 1, que diz assim, bem-aventurado o homem, então bem-aventurado significa muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia aqui está dizendo claramente aonde que está a nossa felicidade, nossa alegria, em a gente não se contaminar com pessoas que não condiz com a nossa fé. Por isso, em nome de Jesus, eu digo sempre que a igreja não salva ninguém. É verdade, tem muita gente que está na igreja e vai para o inferno. A igreja, infelizmente, ela não tem capacidade de salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E tem gente que está na igreja sendo enganada por si, pelo diabo, pelo próprio diabo. Mas é na igreja que a gente consegue estar junto. Se você realmente tem uma fé autêntica, que a gente consegue estar caminhando um com o outro, dando suporte para cada um, convivendo, vivendo uma vida alegre, em paz, feliz. Nos momentos de dificuldades, podendo partilhar com alguém que é meu irmão em Cristo, que vai dar um bom conselho para mim. Quer ver um exemplo? Direto do Espírito Santo. Nem tinha pensado nisso, veio agora aqui.
Ou se você tem um amigo ímpio que não conhece a palavra, se você estiver passando um problema no casamento, dizer para ele assim: amigo, eu estou com um problema no casamento, o que eu faço? O amigo ímpio, eu tenho certeza que vai falar para você assim: rapaz, você já suportou tanto essa mulher, ou você já suportou tanto esse homem, larga desse homem, você não merece tudo isso não. Vai lá, separa dele, tem tanta mulher, tem tanto homem aí pela frente, e você fica perdendo tempo com essa pessoa. É isso que ela vai te dar como conselho. Vai acabar com aquilo que Deus colocou na tua vida, que talvez é um casamento abençoado. Porque eu creio que toda união tem um aval do Senhor e o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Agora, se você for perguntar para alguém, falar com alguém dessa tua dificuldade para um homem ou uma mulher de Deus, ele vai falar assim, ó, que o que Deus uniu, o homem não separa. Começa a pagar um preço, põe seu joelho no chão, lê bons livros, pede conselho para homens que passaram por experiências como a que você está passando, mulheres, e que você possa lutar pelo seu relacionamento, que você possa lutar pelo seu casamento. Busque diálogo dentro da sua casa. Tá vendo a diferença? Se você tem um amigo que não conhece a palavra de Deus, vai contaminar e vai destruir sua vida, é um conselho dele. Os bons costumes serão destruídos. Agora, se você tem um amigo, um irmão, uma pessoa que realmente você pode confiar e que vive a palavra de Deus, você vai ter um conselho que vai mudar a sua vida, transformar a sua vida para melhor. Outra área de... Vamos lá, né? Vamos prosseguir. Outra área que o diabo usa para contra-atacar as nossas vidas, às vezes está na própria família. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Sempre digo isso, dessa frase, e ela é importante para a gente, para a nossa meditação. A frase que eu tenho é assim, ó: se você não estiver bem em Deus e o diabo não conseguir tocar em você, então você está bem, está blindado. A gente aprendeu na última semana sobre, já tem um estudo no YouTube que você pode até pegar lá sobre a armadura de Deus, guerra espiritual. Se você tiver armado com a armadura de Deus, vivendo uma vida firme, o diabo não pode tocar. A gente aprendeu isso até no encontro com Deus. Mas o diabo vai usar pessoas que estão próximas a você para poder tocar em você. Então, às vezes vai usar um amigo e às vezes vai usar gente da tua própria família. Talvez você foi lá para o encontro com Deus, mudou a sua vida, transformou a sua vida, e você talvez está feliz da vida pelo aquilo que Deus fez, graças a Deus por isso, mas teu esposo ou tua mulher não foi no encontro. Daí ele acabou não tendo esse relacionamento com Deus, não está tendo essa vida de relacionamento com Deus e não está entendendo aquilo que você está vivendo. Você pode ter certeza que o diabo vai pegar essa brecha e vai de todas as maneiras querer te atacar através dos seus familiares. O que nós devemos fazer para isso? A gente deve blindar os nossos familiares, colocar sempre em oração a vida dos nossos queridos, nossos maridos, esposas, filhos, pai, mãe, pessoas próximas, para que eles possam começar a ver a diferença que está acontecendo na nossa vida e que eles possam buscar essa diferença também para a vida deles. Então, que em nome de Jesus, que você possa colocar em oração a vida da família. Amém? Porque ele vai tentar, com certeza, as dificuldades que você pode estar passando na vida da sua vida secular, na sua vida familiar, pode ser grande. Mas o Senhor, em nome de Jesus, vai fazer um milagre na sua vida. Eu profetizo reconciliações, caso tenha acontecido separações, caso tenha tido briga, em nome de Jesus, eu profetizo paz sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Outra área que o diabo vai tentar de todas as maneiras destruir você é na área da saúde. E eu quero achar aqui um texto para que a gente possa compartilhar. Se você está com a Bíblia aí, é Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Êxodo 23, versículo 25. Na parte B do versículo diz assim: e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, o nosso Deus é um Deus que sara. Em Isaías capítulo 53 ele diz isso também. Nosso Deus é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagres. Mas muitas vezes nas áreas da saúde o diabo vai usar para tentar de alguma forma tocar em nós, para tocar na nossa fé, né? Ontem eu falei para os meninos assim, ó, se eu tiver um câncer, eu falo isso com toda a propriedade, com a boca cheia. Em nome de Jesus, que eu nunca passe por isso. Mas se eu passar por isso, eu vou ter até dificuldade, dependendo do câncer, do motivo que gerou o câncer, eu vou ter até dificuldade de orar pela cura. Sabe por quê? Porque eu não cuidei do meu corpo.
Infelizmente, ó, eu estou fora do peso, vivo uma vida sedentária, eu não me alimento direito. A consequência de tudo isso pode ser gerar uma enfermidade. E diante de uma enfermidade, pode vir o diabo e começar a soprar na minha orelha. Ó, tá vendo? O Senhor não está cuidando de você. Mas quem disse que ele não cuidou? Cuidou. Na verdade, eu que não fiz a minha parte. Eu deveria ter cuidado, eu tinha condição para ser cuidado, mas não cuidei. E o não ter cuidado gerou essa enfermidade. Então a gente precisa lembrar disso, que às vezes a gente vai passar por algumas lutas. Pode ser que venha alguma enfermidade, talvez você está atravessando por essa enfermidade. Você talvez está até aí diante de Deus. Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Senhor, por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que eu estou enfrentando essa luta nessa área de saúde? Se eu estava lá recebendo o melhor de Deus e tinha promessa na minha vida de coisas boas, irmão, às vezes vai acontecer isso, mas não é por conta de Deus, é consequência. Você está vivendo a consequência talvez de uma vida errada. Uma pessoa, por exemplo, que fumou a vida inteira, pegou um câncer de pulmão, descobriu isso. E em nome de Jesus, se essa pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se libertou do cigarro, ela não pode ser abalada a fé dela por conta desse câncer. Sabe por que não pode? Porque ela teve uma vida errada. Ela construiu uma vida errada e a consequência dessa vida errada veio sobre a vida dela. Ela recebeu o perdão de Deus? Sim, mas a consequência do seu erro continua. Então, irmão, eu não sei se você está atravessando isso e se o diabo tem usado essa questão da enfermidade na tentativa de criar um contra-ataque sobre a sua vida. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus é um Deus que pode te curar, que pode te sarar, mas que isso não abale a sua fé. Se o milagre acontecer, você tem que ter mais um motivo para levantar seu troféu da vitória. Se o milagre não acontecer, não é porque Deus foi impotente, não é nada disso, é porque é consequência e que, infelizmente, você tem que passar e atravessar por esse momento de dificuldade. Lembrando que a Bíblia diz que toda tentação, toda luta, dificuldade que nós passamos, nunca é maior do que aquilo que nós podemos suportar. Amém? Outra área que o diabo usa muito nas nossas vidas é a área de finanças. E eu queria ler com você Filipenses capítulo 4, verso 19. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, abre para mim. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Que diz assim, ó: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É uma área que o diabo tem usado muito, a questão das finanças. Né? O abalo na finança abala a nossa fé. Mas a gente esquece, da mesma forma com relação à saúde, que muitas vezes a gente passa por dificuldade porque nós plantamos isso na nossa vida. Tem muita gente que tem que ser exorcizado do demônio do cartão de crédito. E ontem eu falei isso, os meninos deram bastante risada, mas é verdade. Tem um demônio chamado cartão de crédito que a gente não sabe usar ele, e a gente pega esse demônio e a gente começa a usar e acha que nunca vai ter que pagar. E lembrando que cartão de crédito, os juros de cartão de crédito chega a 300% ao ano. Se você pegar R$1.000 compras agora e não conseguir pagar ele, em um ano você está devendo 3.000. Em outro ano você está devendo 9.000. Então, assim, os juros de cartão de crédito é enorme. E às vezes a gente contrai isso porque a gente tem compulsão, porque a gente quer ter as coisas, porque a gente olha os nossos irmãos tendo as coisas e a gente quer ter também. Mas agora, em nome de Jesus, irmão, que você possa ser liberto disso. E que você possa lembrar, em nome de Jesus, que Deus é o Deus que supre, como esse versículo de Filipenses, as nossas necessidades. Se você levar uma vida certa, correta, você pode ter certeza que talvez você não vai ter o carro que você quer e a casa que você deseja. Mas o pão nosso de cada dia que nós ministramos essa semana no Pão Diário vai ser colocado na sua mesa. Fome você não vai passar. Então aguenta firme, em nome de Jesus. Eu lembro uma época que minha mãe começou a orar pela conversão do meu pai e eles passaram bastante dificuldade financeira, muita dificuldade financeira, muita mesmo. Quem é mais perto de mim sabe daquilo que eu estou falando. E a ponto que minha mãe vendia, nós morávamos num apartamento enorme e minha mãe fazia sobremesas para a gente poder vender sobremesa para as pessoas que moravam no prédio, para poder pegar o dinheiro para pôr o pão nosso de cada dia nas nossas mesas. Por mais que a dificuldade que a gente estava vivendo tão grande, né? Eu tinha mais ou menos entre 18 e 19 anos na época, a gente passou muita dificuldade ali, mas Deus não deixou faltar o alimento. Nunca passamos fome.
por mais dificuldade que nós atravessamos por conta desse problema que nós passamos financeiro, porque eu creio, a gente crê nisso, que minha mãe orou pela conversão do meu pai, e infelizmente meu pai era muito apegado a recurso financeiro, a dinheiro. Deus tratou a vida dele, e hoje a gente louva ao Senhor porque a gente não ficou rico de novo, graças a Deus a gente tem o suficiente. Meu pai, minha mãe, ela tem uma vida boa, mas eles não são ricos. Mas glória a Deus que, apesar de eles não terem a riqueza que eles tinham, eles têm o maior presente que Deus pode nos dar, a salvação em Cristo Jesus. E é assim. Então, em nome de Jesus, que a gente possa entender isso, que por mais dificuldade que nós tenhamos atravessando, nós vamos permanecer firmes e o Senhor vai colocar o pão nosso de cada dia nas nossas mesas. Muda a tua forma, consulta pessoas, busca conselhos, como você pode sair desse momento difícil que você está vivendo. Vai trabalhar, vai se esforçar, manda currículo. Gosto de contar esse testemunho do Eduardo. O Eduardo hoje trabalha na Venorte, como está puxando carga de carreta, que era um sonho que ele tinha. E ele ficou 6 meses desempregado quando ele saiu da casa de operação. E o que ele fez? Ele mandou o currículo na Venorte, o currículo dele não passava para frente. E ele queria muito falar com o Hugo, que era o dono da Venorte, para o Hugo dar uma oportunidade para ele. Daí ele descobriu que toda terça-feira o Hugo ia numa padaria. E ele descobriu que a padaria era. Ele ficou mais de mês, indo toda terça-feira, indo lá insistindo. Hugo, me dá uma oportunidade. Hugo, eu estou aqui de novo, me dá uma oportunidade. Hugo, você viu meu currículo? Hugo, me dá essa oportunidade. Hoje, ele está ali puxando carreta lá na Venorte, realizando o sonho que ele tem e suprindo a necessidade da sua família. É aquela questão da viuvinha, da viúva que Jesus contou. Enquanto o juiz não julgar sua causa, permanece, insiste, que você vai conseguir, em nome de Jesus. As portas vão abrir para você. Amém? Então arregaça a manga, meu irmão. Sai desse tempo de desânimo. Busca um trabalho, uma oportunidade. Não descansa, talvez vai demorar dias. Não descansa. Busca uma oportunidade, uma recolocação profissional. Busca você poder receber, cuida das suas contas, administra o dinheiro que chega até você, o recurso que chega até você. Faça aquilo que está na Bíblia, né? Dê ao Senhor aquilo que é necessário. Eu não gosto muito, você pode ter percebido que na igreja a gente não fala muito de dízimo, a gente só fala no final, porque às vezes as pessoas distorcem essa questão do dízimo, sabe? Acham que a igreja está ali só por conta disso e não é verdade. A gente tem no nosso ministério a gente tem uma responsabilidade muito grande com os recursos que chegam, inclusive no painel da igreja tem todas as contas, mensalmente a gente coloca lá, a gente administra de forma de fazer com que o reino do Senhor possa funcionar. Mas às vezes as pessoas não entendem assim, eu vejo muitas igrejas errando com relação a isso, onde o dinheiro é mais importante do que as vidas. A gente não pensa assim, mas o dízimo, a nossa fidelidade com Deus, com os recursos que chegam na nossa mão, ele é importante. Eu sou dizimista fiel, porque eu vejo o milagre do Senhor acontecer na minha vida através da minha fidelidade. Então eu posso dizer isso com toda a propriedade. Amém? Então, em nome de Jesus, não deixe que os problemas na sua finança possam abalar a sua fé, que esse contra-ataque do diabo possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. E por último, eu quero deixar o último contra-ataque que o diabo usa, e eu queria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós vamos falar sobre o ataque da mente e o ataque na alma. Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos abrir aqui. Filipenses 4, 8, que diz assim, ó. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que ele está dizendo. O apóstolo Paulo, às vezes a gente lê os textos dele, a gente não sabe, não tem dimensão de aquilo que ele passou. Tem um pastor Luciano, que é um amigão nosso, missionário, ele está no Nepal e toda vez que ele vem para o Brasil, ele faz uma caravana e passa por onde Jesus passou, ele vai passando por vários lugares e é onde também o apóstolo Paulo viveu. E ele retrata assim que o lugar que ele mais faz mal para ele é ver nas prisões onde o apóstolo Paulo ficou. E foi muitas vezes nessas prisões que ele escreveu as cartas para as igrejas. E ele aí não relata em nenhum momento as dificuldades que ele passou lá, porque a mente dele, o diabo com certeza, colocava na mente dele assim, ó, a situação que você vivia antes, você era chefe da guarda do Império Romano, você tinha o poder na mão, você tinha prosperidade, você tinha dinheiro, você tinha tudo.
E agora você aceitou Jesus, você está vivendo aí na escassez, com enfermidade, porque ele passou por um tempo de enfermidade, e você está preso. Olha só, e a prisão do apóstolo Paulo diz que a cela era dividida em 2 andares, no andar de cima e no andar de baixo. E a parte de cima, o que as pessoas faziam de necessidade na parte de cima, caíam porque era aberto, era tipo colunas de concreto em que era aberto. Então tudo que a pessoa fazia em cima caía embaixo. E ele ficava na parte de baixo. Então quando alguém fazia as necessidades, caía sobre eles que estavam embaixo. A Bíblia diz também, a Bíblia não, perdão, a história conta que também naquele lugar onde ele ficou preso na parte de baixo, quando subia a maré, quando subia a água vinha, a chuva vinha chuva, era ponto de passagem de esgoto. Então a água subia, o nível de água subia. Então no momento de chuva ele não conseguia nem dormir e ficava ali no meio daquele esgoto, vivendo por dias até que a água pudesse abaixar. Olha só o jeito que ele viveu. Daí o diabo com certeza contra-atacava ele, dizendo isso para ele. Falava, rapaz, olha a condição que você está agora, olha a condição que você tinha. Você vai ficar vivendo isso até quando? Você vai suportar isso até quando? Você tinha tudo, agora você não tem nada. Mas para o apóstolo Paulo, na verdade, tudo aquilo era nada. E o que ele tinha agora era tudo, que era Jesus. Então que em nome de Jesus você possa pensar nisso, nesses contra-ataques que possam vir sobre a sua mente. Que você possa pensar nas coisas boas que você ganhou e na maior coisa que você ganhou, porque você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A salvação, irmão. Que você possa entender isso. O apóstolo Paulo vinha isso na mente dele e ele usava uma formulinha para que ele pudesse não ser abatido, não ser destruído por esses pensamentos, esse contra-ataque do diabo. O que ele usava? Ele começava a pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que era honesto, tudo aquilo que era justo, tudo aquilo que era puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é de virtude. E se há algum louvor nisso pensai. Era isso que ele fazia. Então, em nome de Jesus, que você possa agir dessa mesma maneira, que você possa sempre pensar naquilo que o Senhor tem para você, amém? Que você possa pensar na recompensa que Deus nos deu de a gente poder ter decidido por Jesus Cristo e que a sua fé, diante de todos os contra-ataques do diabo, possa ser uma fé inabalável, que de maneira alguma o diabo possa tocar na sua fé. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por esse momento que a gente pôde passar juntos aqui nessa manhã, né? Não sei a hora que você vai poder assistir isso, mas eu posso dizer com toda a propriedade, não se afaste do Senhor. Pega esse ministração agora, coloca no seu coração, reavalia a sua fé diante desses últimos 21 dias que você passou na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, busque ao Senhor. Hoje, sábado, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no sábado a gente tem um culto. Eu espero você no Ministério Sou Vivo. Domingo a gente tem culto, espero você lá também. E em nome de Jesus a gente vai orar junto, a gente vai compartilhar junto aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Queria convidar você para a gente orar. Pai, quero te agradecer por esse tempo maravilhoso que nós passamos aqui nessa manhã. E que essa palavra, Deus, possa fazer toda a diferença na vida dos meus irmãos. Pai, que essa palavra possa entrar e penetrar no coração. Se eles estão passando por algum momento de dificuldade, se algum contra-ataque do diabo, assim como o Senhor agiu para o povo de Deus lá, Pai, o povo do Senhor, lá na frente do Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho para que eles pudessem passar em terra seca, e aquela dificuldade pudesse ser vencida pelo Senhor, assim possa acontecer também nas nossas vidas. Que nós possamos fazer o nosso melhor, fazer aquilo que é a nossa parte no milagre, e que em nome do Senhor Jesus, grandes coisas a gente possa ver com os olhos da fé e possa acontecer nas nossas vidas. Blinda o teu povo agora, ó Deus, que eles possam ter uma vida que realmente agrade ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estava lembrando aqui durante a oração, no episódio do Mar Vermelho, quando o povo começa a murmurar, porque por que nós não ficamos lá mesmo, lá no Egito? Porque às vezes é isso que acontece, o diabo faz isso. Ele fala, por que você vai aceitar Jesus se você estava vivendo uma vida assim, que você tinha coisas, que você podia ter sua liberdade, entre aspas, porque o diabo escraviza. Daí o povo, da mesma forma, o diabo atacou da mesma maneira que ataca a gente nos dias de hoje. Daí eu lembro que eles começam a clamar a Deus e Deus diz assim, por que clamas a mim? Tá essa frase. Moisés clamando a Deus, né, para que aconteça alguma coisa, ele diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E é um texto maravilhoso porque Moisés entra na água, a água não se abriu, o mar ainda não estava aberto.
O rio não tinha se aberto, mas ele entra no rio, ele começa a entrar no rio, ele pega o cajado dele e finca na água. Quando ele toma essa atitude de fé, de prosseguir, mesmo que as águas ainda não haviam se aberto, pelos olhos da fé, o mar se abriu. Que em nome de Jesus que você possa ser assim também. Comece a caminhar pelos olhos da fé. Talvez você vai começar a caminhar com os olhos da fé e a água ainda vai permanecer ali. Mas vai chegar um momento, pela sua fé e pela ação de Deus na sua vida, que o mar vermelho vai se abrir. Vitória na sua vida eu profetizo hoje. Amém? Deus abençoe e até o próximo pós-encontro em nome do Senhor Jesus.